Olá, sejam bem-vindos ao canal Smart Crypto. No panorama de hoje, falaremos sobre Bitcoin, Ethereum, Render, Chainlink e muito mais. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Antes de começar, gostaria de compartilhar uma mensagem com vocês. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. 1 Pedro 5, 7. Obrigado, pessoal! Vamos iniciar nosso panorama. Fala, turminha! Muito bom dia! Que Deus possa abençoar o seu dia, o seu final de semana. Vamos dar início ao panorama das criptomoedas. Vamos falar um pouquinho do Bitcoin, Link, Matic, Lido, entre outras aqui, tá? Bom, hoje eu vou fazer o vídeo aqui, pessoal, com a tela branca. Faz algumas semanas aí que eu tô perguntando para vocês qual a melhor tela para vocês olharem, né? Porque a intenção aqui é que a maioria escolha uma tela, mas vocês estão basicamente igual o Bitcoin, né? Tá 50-50 aí. Então, cada semana eu vou fazer com uma tela, tá? Assim não vai ter briga, não vai ter discussão aí qual que é a melhor, beleza? Então, essa semana vai ser branca, na outra vai ser preta. Depois vai ser a tela tradicional e aí vai, tá? O que importa é o que a gente vai falar aqui, o que a gente tem de expectativa sobre o mercado, tá bom? Bom, antes de começar, gostaria de pedir o seu like, pedir para você se inscrever no canal, também convidar você para participar do nosso grupo gratuito. O link está fixado no primeiro comentário desse vídeo. Bom, Bitcoin. O que a gente tem aqui do Bitcoin, pessoal? Ainda na mesma região, né? Região vendedora, né? Por que região vendedora? Região de topo, né? E o mercado está consolidado, pessoal. Tudo é muito difícil quando o mercado está consolidado. Por quê? Na consolidação do mercado, começa a aparecer um monte de figura. Mas para que isso? Para gerar indução, né? Para manipular a galera. Então você pode olhar que vai aparecer triângulo, zebra, um monte de coisa. Mas na verdade o mercado ele está dentro de um caixote ainda. Enquanto ele não sair daí, é muito complicado, é literalmente 50-50 para falar. Porém, entretanto, o que a gente pode pensar do Bitcoin aqui, pessoal? A minha questão sobre o Bitcoin é o seguinte que eu falei para vocês. Se o Bitcoin subir daqui de onde ele está, se ele subir daqui, a única coisa que eu tenho que ficar esperto, caso ele consiga romper o topo, e vamos supor aqui que ele vai lá no seu alvo de 86, 87. A única coisa que eu tenho que ficar muito esperto é que caso aconteça isso e ele faça esse movimento, ele não pode voltar para dentro desse range aqui, essa caixa em rosa ou roxo, sei lá. Ele não pode voltar para dentro disso. Porque se ele volta para dentro disso, dentro desse caixote, dentro dessa consolidação, isso aqui está se transformando em uma distribuição do mercado. Ou seja, um processo de realização aonde levaria o mercado depois muito abaixo disso. Isso aqui é chamado de causa e depois viria o efeito dessa causa, tá? Então a única coisa que eu tenho que prestar atenção é isso. Ele pode subir daqui? Pode, tá? O que ele não pode fazer caso aconteça, isso é importante, tá, pessoal? Caso aconteça, é ele, se romper, voltar para dentro dessa zona. Aí é um sinal de alerta bem grande, certo? Mas pode acontecer um cenário diferente também do Bitcoin cair subindo? Pode. O que é o cair subindo? Bitcoin perde o fundo, sobe. Vem caindo, vem subindo, até fechar todas as suas falhas, seus Fair Value Gaps. Pode acontecer isso também, tá? Por enquanto, pessoal, enquanto ele não perder esse fundo aqui formando um choque no gráfico semanal, nós não podemos falar que tem uma queda mais ampla, né? Agora, se ele coloca um fechamento abaixo dessa estrutura, aí o negócio azeda um pouquinho já também, tá?
Então, basicamente é isso sobre o Bitcoin. A única coisa que, como citei para vocês, que tem que ficar esperto é que caso ele suba daqui, ele não pode voltar para dentro desse range. Porque aí tá confirmado uma distribuição do mercado e o negócio pode azedar bastante pro Bitcoin no caso, beleza? Bom, do Bitcoin eu acho que é isso. No curto prazo, pessoal, no curto prazo eu acho que o Bitcoin pode dar uma subida aqui pelo que ele armou aqui. Isso aqui é uma movimentação de compra. Nós estamos comprado no mercado de futuros aqui nesse Fair Value Gap. Então o mercado veio aqui, apô toda a sua liquidez aqui de baixo. Então no mercado de futuros nós fizemos essa compra no Fair Value Gap, então o mercado veio aqui, capturou a liquidez, tocou o Fair Value Gap, está subindo agora, né? Então no curto prazo eu acho que ele venha capturar pelo menos essa liquidez aqui da região de 62.400, tá? No curto prazo é isso que eu espero para o Bitcoin, beleza? Vamos lá. Ether. Pessoal, o Ether a gente tinha duas expectativas aqui de movimento. Basicamente o que está na tela aqui. Qual é? Subir dessa região que ele está, ou, dependendo do Bitcoin, né? Podendo chegar até na região de 3.100 ali, para ele também subir. Na minha visão, pessoal, o Ethereum é o seguinte, por isso que eu também acho que tem uma chance sim do Bitcoin até subir no topo, lá dar uma subida antes de corrigir talvez, tá? Porque o Ethereum ele não tem muito espaço para cair agora. Pode ser que no futuro a gente tem que estar tendo expectativas aqui de movimento, né, pessoal? O que está acontecendo com o Ethereum aqui? Onde que está a sua apoio? A apoio do Ethereum, o seu order block, está aqui nessa região de topo, o 4.600 aqui, né? E o que o mercado está fazendo aqui? Ele está gerando uma liquidez antes da POI, certo? Então, o que tem que ficar esperto com o Ethereum também é justamente isso, porque se o Ethereum vem aqui, rompe esse movimento aqui, tem que ficar esperto também, porque se o Bitcoin tiver a intenção de perder o fundo, o Ethereum também poderia fazer esse movimento aqui. Quando a gente vai optar por compras do movimento em cima de um order block, por exemplo, nós damos preferência pelas compras que o mercado gera liquidez antes da sua apoio. Por exemplo, igual aqui, ó. O mercado estava lá subindo, fez a quebra de estrutura, voltou a testar, fez uma nova quebra de estrutura. Na teoria, a expectativa é sempre que volte a testar, certo? Nesse caso, a gente tem essa POI e essa POI que foi o sweep de liquidez. Então, a gente tinha dois caras aqui para comprar, dois order blocks. O que o mercado fez aqui, ó? Ele gera uma liquidez antes, né? Ele cria uma zona de suporte antes da POI para induzir a galera a comprar no suporte para usar o combustível depois, né? Estopando essa galera, principalmente lá no mercado de futuros. Então, basicamente, é a mesma coisa, tá vendo? Ó? Então, ele cria a zona de liquidez antes da POI. E aqui, a mesma coisa. O mercado provavelmente está fazendo isso. Ele está gerando a liquidez antes da POI. Isso aqui é uma expectativa, tá, pessoal? Então tem que ficar esperto sim, caso o Ethereum faça esse tipo de movimento para tocar na região do 4.60, 4.600. Porque se ele e o Bitcoin tiverem a intenção de corrigir daqui, aqui pode ser um ponto base para o Ethereum também corrigir, tá? E aí a gente senta aqui e vê aonde pode fazer novas compras do Ethereum. Nesse momento, eu acredito que o Ethereum tem uma chance de subir dessas regiões aqui, independente seja dessa região que ele está agora ou tocando lá no 3.100. Pelo tempo gráfico menor, né? Também é uma situação de compra bem interessante do Ethereum aqui para o mercado de futuros, que é basicamente aqui, ó. O mercado está gerando aqui, não deu continuidade. Quando o mercado não dá continuidade, ele deixa lá, basicamente, igual eu explico para vocês, o fundo duplo. Fundo duplo, liquidez. Então, o mercado pode trabalhar para capturar essa liquidez aqui. Né? Isso aqui é intraday, tá, pessoal? Movimentações curtas.
para tocar no order block aqui também. E aí sim, fazer esse tipo de movimento aqui, acredito eu que no mínimo para buscar essa liquidez aqui do 3.660, tá? Então, acredito que uma subidinha aí a gente pode dar. Em relação ao Bitcoin, né? Bastante gente me pergunta, você acha que ele não vai perder o fundo agora? Ou ele sobe antes? É muito difícil falar sobre, porque o mercado está consolidado, né? Porque a gente pode ter expectativa assim que ele poderia até romper esse topo se ele tiver a intenção de cair para depois voltar. Mas também tem a questão que muita gente está comprado no Bitcoin, né, pessoal, nessa região de topo. Muita gente. E o mercado, como que eu posso explicar para vocês? Na teoria, né, para um ganhar, um vai ter que perder. Então, a grande massa é perdedora no mercado. Isso é inevitável, não tem o que fazer, tá? Eu não sei se os caras vão dar essa chance, se a intenção deles forem derrubar o mercado, se eles vão dar essa chance de uma boa parte sair do mercado, tá? Porque ele também pode fazer ir até a metade do caminho para fazer isso aqui, pode, né? Vejo muita gente falando por aí que a queda acabou. Pessoal, não acabou, tá? Eu tenho explicado para vocês ali, principalmente das altcoins, enquanto elas não tocarem na região, a probabilidade de ser uma armadilha é de 95%. Beleza? Vamos começar aqui pela Link, para que vocês possam ter uma base. Ó, Chainlink ainda não perdeu o fundo. Estamos na região de manipulação. A gente tinha lá duas expectativas de movimento para Chainlink. Ou tocaria no order block semanal para cair e buscar a região lá do 9, né, do 860, que é a região de 10 aqui, é toda essa região aqui, tá, pessoal? Do Fair Valley Gap, que é o casa com o rompimento do processo de acumulação desse mercado, que o mercado não fez o LPS aqui que a gente chama, né, o teste. Então, o mercado tende a fazer esse teste. Então, o mercado, o que está fazendo aqui? Também está gerando a liquidez antes da POI, induzindo a galera a comprar nessa região, para que se utilize desse combustível e faça esse movimento aqui. Então, a queda, para mim, não acabou, pessoal. Independente se o mercado subir um pouquinho, para mim é para cair de novo, para tocar nessas regiões aqui. Aí, se o mercado toca aqui, de fato, a gente está habilitado para subir nas altcoins aqui. Principalmente no caso da Link aqui, né? Numa boa parte das altcoins, pelo menos. Então, nesse movimento que eu falo aqui, para mim ainda é uma indução de movimento, é uma manipulação que o mercado está fazendo. Então, eu não acredito que a queda acabou, tá, pessoal? Isso é importante. E eu gosto de ser bem sincero para vocês, né? Quem acompanha aqui há mais tempo no canal sabe que lá atrás, quando a moeda, antes até de quebrar a estrutura, eu falava assim, olha, pessoal, o melhor cenário é que quebre a estrutura, forme um choque mudando a característica e depois volte a testar. Quando quebrou, eu falava assim, olha, a expectativa tem que ser que o mercado volte a testar. Aí foi a época que todo mundo falava que eu tava louco, que nunca voltaria, blá, 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 né? A Chainlink, ela não voltou ainda. E ela também vai voltar, tá, pessoal? Então é isso aqui que eu quero comprar bastante Chainlink. Eu acredito que é uma excelente aposta por longo prazo. Então aqui eu já falei para vocês, é onde eu pretendo comprar bastante Chainlink, né? Que é a região de 10, 960, 860, que é esse Fair Valley Gap aqui, certo? Então eu tenho como base a Chainlink aí da movimentação. Para mim não acabou a queda ainda. NIR Protocol. NIR Protocol, mesma coisa, né? Aqui, pessoal, é o seguinte. Vou falar para vocês aqui, ó. Por que eu falo que a técnica não é a técnica que manda no mercado para você ser vencedor? O que manda no mercado é como você olha para ele. Esse papo de opere como institucional, tem como prever movimentação, tem balela, pessoal. Balela. Se tivesse, 95% das pessoas não perdiam dinheiro, tá? O mercado, ele mostra e a gente tem expectativas. Então, quando a gente entra numa operação, nós temos que entrar com o menor risco possível, né? Pagando mais barato, para que quando o mercado suba, a gente consiga rentabilizar melhor esse movimento ou esse lucro, né?
Então a NIR, basicamente, ó, a gente lá fez lá um processo que a gente aqui poderia ser um processo de reacumulação, ainda pode, né? Desse movimento. Mas eu falo para vocês que isso aqui, ó, vamos marcar aqui, ó. Então a gente tem aqui um buy climax, um AR, que eu poderia marcar ele aqui, ou melhor, eu poderia ter marcar ele aqui embaixo. Certo? E aí o que acontece? Quando o mercado faz esse movimento como parada preliminar, um buy climax, um AR, vamos deixar ele aqui na fase 1 e um ST aqui, ó. Então a gente tem a fase 1 aqui. Então eu expliquei para vocês lá no outro vídeo que independente que se eu marco meu automatic rally aqui ou aqui, esse cara aqui estaria na fase 2, eu não poderia me apoiar nele. Até porque o mercado não conseguiu quebrar a estrutura, não confirmou o movimento. E quando ele sobe dessa maneira e volta a testar as zonas de oferta, nós entendemos que está na fase 2 de um processo, de um possível processo de reacumulação nesse caso aqui. Então a fase 2 ela é a fase de teste do mercado, onde o mercado testa as zonas de oferta, as zonas de suporte e por aí vai. Então a NIR também a gente poderia ter uma expectativa de uma nova captura de liquidez desses fundos, seja aqui na região do 4,30, onde eu vou começar a comprar a NIR, até sim a região de 2,53, novamente, tá? E essa região de 2,53 vai depender bastante do Bitcoin. Porque, a princípio, nós podemos ter a expectativa que o mercado pode, por exemplo, cadê o 4,30 aqui, onde eu vou começar a comprar? É o pavio desse movimento aqui, tá, pessoal? Onde eu começo a comprar é o pavio desse movimento. Então a gente pode ter uma expectativa a princípio que o mercado pode apenas raspar esse pavio e fazer esse movimento aqui para dar continuidade e subir. Podemos. Mas isso não depende só das moedinhas, depende do Bitcoin também. Porque se o Bitcoin resolve vir um pouco mais abaixo, vai levar as moedas para baixo. É inevitável isso, né? Então eu sempre deixo em aberto todas as situações que podem acontecer. Todas as pós no caso. E eu preciso estar preparado para que eu saiba onde eu vou comprar, né, onde eu vou realizar dentro do mercado. Sempre falo para vocês que algumas pessoas falam para vocês assim, olha pessoal, igual o caso do Bitcoin, expliquei isso lá na área de membros também. A pessoa fala assim, qual é o melhor lugar para comprar o Bitcoin? Aí o cara coloca o RSI, aí sobrevendido, sei lá. No 4 horas tem que comprar. Daí o cara comprou aqui, comprou aqui, comprou aqui, comprou aqui, comprou aqui. Daí o cara fez 5 compras, certo? Quando você tira o zoom do gráfico, o que aconteceu? Você está comprando no mesmo lugar. E se o mercado entra numa queda um pouco mais forte, você não consegue puxar o seu preço médio para trás. Lá atrás eu falava para vocês assim, olha pessoal, existem vários cenários para o mercado. Tem a parte que o mercado pode começar a cansar a galera. Muita gente já está cansada, né? Você vê aí pelos comentários. Então o mercado tende a fazer isso. Principalmente no mercado de spot. Por quê? Como que os caras vão tirar a galera do mercado de spot? Cansando a galera. Porque todo mundo sabe que assim, se você não vender e deixar lá, se o mercado voltar a subir um dia, você vai lucrar ainda. Mas então o mercado precisa fazer o papel de cansar a galera. Além de cansar a galera, o que o mercado tem que fazer? Algumas moedinhas começarem a subir, outras cair. Aí esse cara que tá com a moeda caindo aqui, ele vai falar, eu vou ter que vender aqui, vou comprar essa moeda aqui que tá aqui, não cai de jeito nenhum, tá subindo ainda. Aí o que vai fazer? Essa que tá aqui no topo, no possível processo de distribuição, que é para corrigir depois, o cara acaba comprando o topo, essa aqui começa a subir, os papéis se invertem, tá? Então tomem cuidado com esse tipo de coisa também, pessoal. Do mercado, tá? Isso é um papel normal do mercado. Mas a NIR basicamente é isso aqui. É o que eu espero ela, já avisando, já esse olhar, pessoal, é de fato para subir ao longo prazo. Ao curto prazo, igual ali eu tenho a expectativa do Bitcoin e a Ethereum subir, eu também posso ter a expectativa que a NIR aqui pode dar uma subidinha, até porque a gente tem bastante liquidez aqui, ó, para catar no mercado de futuros, né? Então o mercado pode sim trabalhar aqui para fazer uma movimentação, pelo menos de uma que seja curta, né, de intraday que a gente chama. A gente poderia esperar aqui, talvez uma nova captura desse fundo aqui para fazer um movimento
desse tipo próximo a 4.840 aqui, para fazer esse movimento, para buscar a liquidez ali de cima, no mínimo dessa região toda aqui, da região dos 5,60, tá? Então, basicamente é isso. Mas NIR, acho que é uma excelente aposta, pessoal. Lido. A Lido é a mesma coisa, ó. Nós podemos considerar aqui dentro desse movimento que tudo isso aqui pode ser um processo de acumulação. Podemos. Mas quando a gente olha para um cenário, nós estamos literalmente numa consolidação entre mínima e máxima, quase desse candle semanal aqui. Tá vendo que o mercado está trabalhando dentro desse caixote? Então a gente pode considerar que é uma consolidação. Pode. Só que quando que a gente vai ter a certeza que foi? Quando o mercado romper. Tá? Por isso que a gente tem expectativas e quando a gente vai tomar a decisão, a gente tenta pagar o mais barato possível. Beleza? E o que eu esperaria para a Lido? Basicamente é isso. Ela fez um movimento lindo aqui, ó, no passado, né? Mas ela acabou anulando. E agora, quando não anula o movimento, o mercado deixa um fundo duplo. Fundo duplo é o quê? Dinheiro. Então a gente poderia esperar aqui também uma captura dessa liquidez para Lido, né? Seja numa região menos agressiva, uma queda menos agressiva aí, uma correção no caso do Bitcoin, ou se o mercado for numa correção mais forte, até a extremidade. Porque vocês viram e foram prova esses dias que o Bitcoin caiu bem, as altcoins nem se mexeram. Então o Bitcoin ele pode cair um pouco mais forte com a dominância afundando, as altcoins, entre aspas, não vão se afetar tanto. Entenderam? Então basicamente é isso. Lido. O que eu esperaria mais ou menos ali era assim um toque na região lá de $1, né? Até um pouquinho menos que isso. E dependendo como for a movimentação do Bitcoin, eu tenho um apoio lá no 0,60. Ah, ela vai lá? A gente nunca sabe. Tá? Eu só deixo em aberto para que saber, se for, eu possa ajustar o meu preço médio, comprando mais nessas regiões aqui. E caso ela faça esse movimento capturando toda essa liquidez, aí acredito que a gente tem uma boa chance de fazer o rompimento dessa estrutura para cima aqui, tá, pessoal? Lá na região do 4. Belezinha? Vamos falar da RNDR. A RNDR, pessoal, também, ó. O que a gente está aqui? Pode ser considerado que é um processo de reacumulação? Pode. Ou um processo de distribuição? Pode. Quando que o mercado vai mostrar para a gente? Quando ele fizer o rompimento. Quando ele fizer a movimentação. Então a gente tem que ter expectativas do movimento. E se alguém falar aqui que tem como prever que é uma acumulação e distribuição, eu posso pegar 300 movimentos iguais que era uma acumulação e virou uma distribuição. Tá? Então não tem. Tem como ter expectativas do movimento. Bom, o que a gente tem em RNDR? Nós estamos numa região de topo. Então, pela teoria, seria uma distribuição. Pela teoria, certo? Quando a gente vem aqui nesse movimento, tá bonito, ó. O mercado vem aqui, faz lá sua parada preliminar, faz o clímax, o ST e começa suas fases de testes. Vem testar suporte, vem testar resistência. Então a gente poderia estar na fase 2 aqui ainda. E a fase 3? A fase 3 é basicamente a fase que interessa pra gente. É onde, na teoria, vem a captura de liquidez, seja ela para baixo ou seja ela para cima. Então, a render, sim, nós podemos aqui ter uma expectativa que ela pode voltar lá na região de 4,50, 4 ali, né? E a gente pode comprar ela. Tendo essa expectativa de movimento aqui. Então, o mercado já capturaria toda essa liquidez, confirmaria esse movimento, e aí estaria, de fato, confirmando que foi uma reacumulação do mercado, certo? Então, render é muito difícil, pessoal, falar também que ela não vai catar esse fundo aqui. Ó, são 4 toques nesse suporte em cima de uma zona de manipulação. Então é quase impossível dizer que ela não vai estopar esse fundo aqui. Certo? Então render, aonde eu quero comprar mais aqui é a região de 4,54. E casa, pessoal, lembra que eu acabei de falar assim, ó, o mercado geralmente gera uma liquidez antes da POI. Do ponto de interesse. E o que a gente tem aqui? Na região de 4,54, a gente tem um order block mensal, tá? Então, poderia sim ter essa expectativa aqui para buscar o rompimento desse topo lá na região de 13,14, certo?
Vamos falar da TIA. Ó, essa moeda aqui, quando virou modinha, né? A narrativa aí, diversas pessoas pediram ela aqui pra mim. E eu sempre falei, fui muito claro quando eu falava dela aqui, que não tinha como eu falar nada dela. Por quê? Quando o mercado faz um movimento disso aqui, ó, o que você tem? Apenas uma pernada de impulsão. Se o mercado se movimenta através de zigue-zagues, seja ele pivô de alta ou seja ele pivô de baixa, quando o mercado faz apenas esse movimento, você só tem uma pernada. Você não tem parâmetro nenhum para onde o mercado pode ir, para onde ele vai, aonde ele vai corrigir, você não tem nada. É literalmente jogar na Mega Sena, falar, ela vai continuar subindo aqui ou ela vai cair. Não tem como, tá? Mas sempre falei para vocês que ela corrigiria, mais cedo ou mais tarde, né? Pois bem, já está quase na mínima, mais uma, né? Do movimento. E aí, pessoal, o que eu falo para vocês? Comprou lá na região de topo, o que vocês não podem fazer é comprar tudo. Porque chega no momento disso aqui, você precisa arrastar seu preço médio. Né? Melhorar seu preço médio. E o que a gente tem aqui, ó? Fair Value Gap. Se 95% das vezes o mercado vem fechar, eu vou colocar todo o meu dinheiro aqui? Não. Não tem lógica. Então ela tá vindo para fechar esse Fair Value Gap lá na região de 4,3. E aí nós vamos ter que ver como ela vai reagir nesse order block se ela for na região de 2,50. Tá? O ideal seria que ela formasse essa zona de liquidez aqui, ó, fingindo que ia subir, para depois fazer isso aqui, aí poderia possibilitar uma boa compra. Mas isso aqui é importante, se ela gerar a liquidez aqui. Porque se ela vem direto, ela vem provavelmente para rasgar isso aqui para baixo. Por isso que é importante que ela gere a liquidez, tá, pessoal? Ela cria aqui um fundo duplo, faça uma manipulação fingindo que vai subir, para depois voltar, capturar essa liquidez, para aí sim fazer isso aqui. Aí o que ela faria? Estaria gerando a liquidez antes da POI. Opa. Ela estaria gerando a liquidez aqui antes da POI, aí poderia ser uma boa entrada, tá? Ou para quem quer ajustar o preço médio. Beleza? Bom, outra moeda para tirar como base é a SDAO. Ó. Opa, não é aqui não. A SDAO, pessoal. Por isso que eu falo para vocês que, na minha visão, a queda não acabou ainda. Por quê? Quando você olha para a SDAO aqui, é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4. É bizarro falar que ela não vai estopar esse suporte aí. Uma mina de dinheiro isso aqui, cara. Uma mina de liquidez. Então, provavelmente, ela vai estopar isso aqui, igual o Chainlink ali. Então, eu acredito que o mercado, essa queda do mercado não acabou ainda, tá? Então, SDAO, como falei para vocês, eu falei 300 vezes dessa moeda, pagou mais de 200% e eu acabei não realizando, dormi no ponto. Mas tá bom, acontece, né? Então o que a gente pode esperar para esse DAO? Talvez sim um toque lá na região do 0,25, talvez até menos. Mas aí o que eu vou aguardar é uma entrada de confirmação aqui para que eu possa atualizar vocês de uma maneira melhor. Que nem a liquidez aqui da gerada, né? Então a gente tem uma zona de liquidez e temos apoio nessa região. Podemos sim ter a expectativa que ela faça esse movimento aqui. Podemos ter a expectativa. Por quê? A SDAO é uma tendência de baixa. Então nós estamos apostando numa reversão de movimento. Então nós estamos contra o movimento principal e tudo se torna mais difícil. Beleza? Avalanche, eu nem sei se já falei de Avalanche. Bom, Avalanche também. Quando a gente estava aqui, ó, para vocês terem uma base como pode ser uma armadilha do mercado ainda. Quando a gente estava no fundo aqui, né? Quando eu falei lá, pessoal, ó, a Avalanche ela fez um movimento de compra. Isso aqui é um movimento de compra, tá, pessoal? Da Avalanche. Só que quando o mercado não consegue dar continuidade, vira um fundo duplo. E o mercado tende a capturar. Foi o que aconteceu, certo? E aí ela vem e captura esse fundo. E agora? Agora o mercado não tocou na POI. Ou seja, provavelmente é uma armadilha, tá? Então ela tende a tocar na região de 21, 22 aqui. E aí a mesma coisa, o que a gente tem de expectativa? Dependendo como for a queda do Bitcoin, pode ser que ela venha daqui,
ou pode ser que ela venha até na região do Fair Value Gap, lá embaixo, na região de 15,16. Isso vai depender de como vai ser a movimentação do Bitcoin, tá? Mas aqui, pessoal, igual eu falo para vocês, é um movimento confirmadíssimo. Quebrou a estrutura, volta a testar. Então a expectativa ao longo prazo de Avalanche, médio e longo prazo, né? Dependendo de como forem os movimentos, é buscar a região de $100 aqui, tá? Volto a falar, vou comprar um montão aí de Avalanche nessa região de 22 aí, 23 aqui. Caso ela for lá na região 16, eu só vou comprar mais. Certo? Deixa eu ver o que eu tô esquecendo aqui. ARB. Bom, a ARB também, pessoal, ó, quando a gente olha dessa forma aqui, fundo duplo com Fair Value Gap aqui da abertura do mercado abaixo dessa região. Não conseguiu dar continuidade à movimentação, forma o fundo duplo e tende a capturar isso aqui. Aí faz o quê? Finge que vai segurar, mas eu não tenho expectativa que segure não, muito pelo contrário. Tenho expectativa que ela pode sim voltar aqui na região do 0,62, 0,60, né? Por um cenário mais seguro, poderia talvez aguardar uma captura dessa liquidez e uma confirmação desse movimento, para que aí possa ajustar o preço médio, comprar mais ARB e buscar o rompimento dessa estrutura aqui. Então, nesse caso, poderia sim aguardar uma entrada de confirmação aqui, ó, que seria bem interessante nesse tipo de movimento, caso ela faça. Por quê? Ela pode querer rapar mais o fundo aqui, né? Então, nesse cenário, poderia aguardar uma entrada de confirmação aqui. Mesmo que ela raspe para baixo depois, reverta, tende a fazer essa entrada de confirmação para que a gente tenha ali uma probabilidade melhor de aumentar a exposição nela, aumentar a mão ou comprar para quem não tem. Certo? Matic Polygon. Bom, Matic Polygon também, pessoal, tá segurado naquela região ali, né? Voltou lá pro meu preço, praticamente, né? Não acredito que ela vai segurar aqui, não, né? Já não deu continuidade, poderia ter dado continuidade, não deu, então eu não acredito a situação do mercado e das moedas ali que não rasparam o fundo ainda. Então eu acredito que o mercado vem um pouco mais para baixo. E a Polygon, sim, a gente vai poder ver a Polygon abaixo de 45 ali, provavelmente, tá, pessoal? O meio do order block é na região do 0,41. O meio, né? O 50%. Então o mercado também capturaria essa liquidez aqui. E aí, né? Isso aqui foi por uma opção minha não ter realizado ela, né? Eu deixei bem claro aqui para vocês. Mas, se vocês olharem os vídeos que acontecia da Polygon há 8, 9 meses atrás aqui, sempre falei aqui, né? Desse fundo ser falso. Por que ser falso? Lembra que eu acabei de mostrar da Avalanche ali que o mercado para antes da POI? Então o mercado tende a formar um fundo falso quando acontece isso, né? E para formar um fundo falso, o mercado precisa subir, induzir, né, galera? Porém, quando o mercado fez esse sweep de liquidez aqui, ele deu sim a entender que ele poderia ir um pouquinho mais além e testar esse order block, onde eu queria realizar. Porque a princípio, se vocês lembrarem, a minha realização da Polygon era no 1,10, 1,10, 1,15. E ela não tocou. Lembra que eu falei para vocês, olha pessoal, ela chegou muito próxima aqui, ó, de pegar a minha ordem e não pegou. Quando a gente comprou ela aqui no 50,95, ó, cadê? A minha realização tava aqui, ó, no 1,10, 1,15. Ela não tocou na região. E aí depois eu falei para vocês, pessoal, quando ela caiu e fez esse movimento aqui, ó, capturando a liquidez e conseguiu fazer esse movimento de sweep de liquidez, ela deu a entender que ela poderia testar a região do 1,40 lá. E aí eu falei, bom, eu vou realizar lá pelo menos uma parte da mão. Porém, o mercado reverteu e não conseguiu fazer esse movimento. E tá tudo bem, foi uma opção minha não ter realizado, né? Agora ela voltou basicamente para o meu preço. E agora, eu compro mais onde ela tá? Não, porque o meu preço médio tá abaixo dessa região. Mas caso ela for na região de abaixo de 45 aqui, nesse order block, eu vou comprar mais. E bastante, tá? Porque aí sim a Polygon estaria habilitadíssima para começar a subir. Seria o seu primeiro toque no order block que deu início à quebra de estrutura.
E aí sim, o mercado tende de fato a engatar o seu processo de alta. Então, volto a falar, na minha visão, você está pagando muito barato em Matic Polygon. Muito barato mesmo, e acredito que ela pode entregar um bom movimento ao longo prazo. Beleza? Deixa eu ver se falta mais alguma aqui. VAX já falei, S-Down já falei. Pô, falta DOT pra gente finalizar. Polkadot. Bom, Polkadot também, ó. Quase tocou na região que eu falei para vocês lá. Onde é o ponto de compra da Polkadot? 5,30, 5,20. Quase tocou. Vou marcar aqui o 5,30. Ó, faltou bem pouquinho. Opa. Deixa eu marcar aqui, né? Então, o que que acontece aqui, ó? Geralmente, pessoal, isso aqui é uma brecha para voltar, tá? Porque o mercado para antes, né? Apesar dela ter capturado toda essa liquidez aqui do fundo, ó, pode ser uma brecha para voltar. Mas o que que a gente pode aguardar em Polkadot aqui, caso aconteça? Dois cenários. Se ela subir daqui, deixando um Fair Value Gap aí pra gente, a gente pode se apoiar no movimento de confirmação para fazer isso aqui. Certo? Desde que ela quebre a estrutura aqui. Agora, se ela vier para baixo, aqui na região dos 5,30, 5,20, aí volta normal o ponto de compra e a mesma expectativa. Pode ser que ela suba daqui, tocando no order block, ou dependendo de como for a movimentação do Bitcoin, sim, ela pode ir até a extremidade. Então, essa zona de extremidade vai depender de como vai ser a movimentação do Bitcoin. Porque se o Bitcoin fizer um movimento só de pegar o fundo e subir, as moedas tendem a tocar apenas na primeira região, tá? Então é isso aí que eu tô de olho. Mas minhas expectativas para Polkadot também são boas, tá, pessoal? Acredito que em breve a gente pode ver ela no mínimo, do mínimo, do mínimo, na região desse carinha aqui, ó. Na região do 18, 17, 18. Certo? Então basicamente é isso, pessoal. O panorama de hoje. Espero que eu possa ter ajudado vocês mostrando a minha visão do mercado. Mostrar para vocês também que tudo que eu trago aqui é porque o que eu vou fazer, o que eu tô querendo comprar, o que eu não tô. E eu volto a falar para vocês, se o mercado, por acaso, vamos colocar aqui na link, se por um acaso o mercado resolve subir daqui um pouco mais, eu vou trabalhar para realizar e não comprar mais, muito pelo contrário, porque o mercado está dizendo, olha, eu tô subindo de novo, mas eu vou cair. Apesar de eu não acreditar que isso vai acontecer de novo, eu acredito que o mercado não acabou sua queda, ele está manipulando aqui para a galera comprar, mas acredito que o mercado vem mais para baixo, tá? Então, pessoal, nesse caso, eu só vou comprar mais dentro das regiões corretas, né? Que é montando um DCA de forma inteligente e não comprando em qualquer lugar, até porque, né? Sempre fala aí, a galera que fala para comprar em todo lugar, qualquer lugar, agora tá desesperada aí falando que não é para ter medo. Não é para ter medo, né? Mas é isso que eu falo para vocês, pessoal. Infelizmente, quando aí você pega uma pessoa que ela não tem conhecimento no mercado, você já entende, né? Que a pessoa que não tem conhecimento é que fala que nunca mais que vai voltar, né? Mas aí a pessoa acaba comprando tudo numa região aqui do mercado, e se o mercado corrige, depois ele fica lá por meses enrolando na região lá de baixo, a pessoa desiste. Vê lá uma moeda que estava lá embaixo. Vamos colocar como exemplo aqui. A Polygon. A Polygon ninguém quis quando estava barato. Aí a Polygon sobe, todo mundo quer. A mesma coisa aqui, ó. Todo mundo quer quando tá no topo. Esses dias eu vi um vídeo que o cara fala assim, olha, você tem que aproveitar as moedas que não sofrem tanto, né, quando o Bitcoin cai. Tomem cuidado com isso, tá? Vou explicar brevemente para a gente finalizar esse vídeo aqui falando da Pendle. Só um exemplo. Eu não estou falando da moeda em si, mas para que vocês prestem atenção no movimento, tá? Nesse vídeo eu vi o cara falando que ele falava assim, as moedas fortes que vocês têm que se aportar é as moedas que não sofrem na correção quando o Bitcoin cai. Eu vou te explicar o porquê disso e para vocês tomarem cuidado. Quando as moedas estão ali embaixo, nem vamos colocar aqui contra o exemplo da Matic. Eu tenho um movimento confirmadíssimo na Matic de alta. E logo lá na frente, vocês vão me agradecer de ter comprado Matic.
A Matic, ela tá num processo que a gente pode entender que é um processo de acumulação. Certo? Um processo de acumulação, basicamente, quando um grande participante do mercado quer comprar, ele vai comprar 5 aqui, vende 2 aqui, derruba o preço. Compra 5 aqui, vende 2 aqui, derruba o preço. Compra 5 aqui, vende 2, derruba o preço. E depois ele vem estopar a galera para ele poder recomprar e aí sim iniciar a movimentação de alta. Por que isso? Porque quando um grande participante quer comprar, ele tem lá um range definido onde ele quer comprar, né? E ele não pode simplesmente chegar que nem a gente aqui, comprar bilhões de dólares e bater a mercado. Porque senão ele vai levar o preço lá para cima. Ou seja, ele tinha a intenção de pagar 2, ele vai pagar 3, 5, 6, 7 e não vai ter lucro. Então ele nunca vai fazer isso. É totalmente diferente da gente. E quando a moeda está numa situação de topo que ela subiu bastante, lembra igual eu falei para vocês da TIA? A gente tem algum parâmetro aqui do mercado na Pendle? Por quê? A gente está numa pernada de impulsão. Nós temos apenas uma pernada no mercado. Essa pernada pode continuar subindo? Pode. Não tem problema nenhum. Se você não tem um parâmetro nenhum para onde ela pode ir aqui. Porque o mercado não se movimenta em zigue-zague. Cadê esse zigue-zague aqui? Certo? E por que as moedas, então, quando está no topo, tende a cair menos? Porque é um processo inverso. Se o mercado saiu de um processo de acumulação, fez a expansão, entrou num processo de distribuição, é um processo ao contrário. O comprador que levou o mercado aqui, ele quer vender. Mas ele quer vender o quê? O mais caro possível. Ele quer vender para ele ter lucro, porque senão não valeu nada o esforço que ele fez. Certo? E ele quer vender, para ele vender aqui nessa região, nesse range definido, ele precisa que tenha gente comprando. Lembra a história? Para um vender, ou um comprar, o outro tem que vender. Então ele fica induzindo a galera nessa região. E aqui o movimento oposto. Chega aqui em cima, ele vende 5. Chega aqui, ele compra 2. Chega aqui, ele vende 5. Chega aqui, ele compra 2. Chega aqui, ele vende 5. Compra 2. E ele vai fazendo isso até fazer um movimento provavelmente ao contrário. Para fazer a distribuição no mercado. Então tomem cuidado para vocês não tomarem decisões apenas porque a moeda é só um exemplo, tá, pessoal? Só porque a moeda supostamente não está corrigindo na queda do Bitcoin. Só tomem cuidado. Lembra do que eu falei para vocês da pernada de impulsão? Ó, só temos uma pernada aqui de impulsão. Vamos colocar a TIA. Quando a TIA fez a pernada de impulsão. Ou seja, o mercado está criando um movimento ainda. Certo? Então é isso, pessoal. Então só tomem cuidado com as lorotas que vocês ouvem por aí. Lembre-se bem que o Alta Infinita é desde 2021, tá? E esse compra aí, eu não sei de onde a galera tem tanto dinheiro, porque é desde 2021 a galera tá comprando. Então, não dá para entender, né? Então toma muito cuidado, tá, pessoal? Como eu falei para vocês, para mim a queda ainda não acabou. Acredito que o mercado tá manipulando, mas acredito que a gente pode sim, talvez, dar uma subidinha aqui no curto prazo, pelo menos, tá? Do Bitcoin, até que falei para vocês que a gente tá comprado no futuros aí, mas para buscar essas regiões de liquidez aqui de cima, tá? Se ele passar, maravilha. Se não passar, é a região dos 62 aqui, né? Se não passar, tá tudo bem também, já estamos no lucro aqui, né? Mas ele tá com uma grande chance aqui de subir pelo menos aqui a região dos 62 para cima aí. Belezinha? Um ótimo final de semana a todos vocês, pessoal. Que Deus abençoe. Até mais. Fui.